Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! Um princípio importante a seguir quando é feita a leitura das Escrituras é que não é correto usar as práticas correntes para interpretar o texto bíblico. O princípio deve sempre ser deixar que o texto bíblico seja a luz que necessitamos para que possamos entender a razão e o alvo da nossa fé. O princípio é que a Bíblia é para nós o padrão para a nossa conduta diante de Deus e diante do próximo. E ligado a este princípio, temos outros fundamentos de interpretação que nos ajudam a entender a mensagem dos textos bíblicos. Alguns destes fundamentos são os seguintes: ter em conta a ocasião histórica em que o texto foi escrito. Saber a quem é que o texto bíblico foi também inicialmente escrito, ou seja, quem foram os primeiros leitores ou ouvintes da leitura deste texto. Entender também por que razão terá sido o texto bíblico escrito. Há outros fatores que também são valiosos como instrumentos na interpretação das Escrituras. Não vamos aqui aprofundar esta matéria, visto que o assunto da interpretação dos textos ser muito abrangente e que, obviamente, em si é uma disciplina de estudo que necessita de mais atenção do que nós estamos aqui a dar em termos do tempo. Em relação ao quarto mandamento, que é a matéria de estudo neste segmento, e o mandamento diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar, como nós lemos em Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Compreendemos a razão de serem considerados alguns princípios de interpretação. Por exemplo, ao lermos as narrativas do Evangelho, logo vimos que a guarda do sábado foi pretexto para julgar Jesus. Jesus curava ao sábado e isto tornou-se assunto de discórdia. Lemos em Lucas 13 que o príncipe da sinagoga não gostou que Jesus tivesse, num dia de sábado, curado uma mulher que estava enferma há 18 anos. Em Lucas 13, 14, lemos sobre a reação deste homem. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. A estas palavras, Jesus respondeu, perguntando às pessoas que estavam presentes se, num dia de sábado, se eles não levavam o boi ou o jumento a beber água. O texto diz que os adversários de Jesus ficaram envergonhados. Lemos em Marcos 2 que, noutra ocasião, os discípulos, num dia de sábado, colheram espigas para comer porque estavam com fome. Os fariseus censuraram esta atividade, dizendo que não era lícito fazer o que eles estavam a fazer num dia de sábado. Notemos que a resposta de Jesus foi muito esclarecedora e nós lemos em Marcos 2:27 o que Jesus disse. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. É importante compreender que o sábado é para benefício das pessoas. Jesus assim mostrou que as interpretações que estavam a dar ao quarto mandamento não estavam corretas. O sábado tinha-se tornado uma imposição sobre a qualidade de vida e sobre a adoração que era devida a Deus. O descanso do sábado passou a ser uma atividade legalista que era definida na base de muitos preceitos criados ao longo de cerca de 14 séculos. Portanto, desde o tempo em que Moisés deu os 10 mandamentos até ao tempo de Cristo, foram cerca de 14 séculos, talvez um pouco mais, um pouco menos, o tempo que durou. Enquanto que o sábado devia ter continuado a ser um tempo de refrigério, tanto espiritual como também físico e psicológico.
O refrigério espiritual é a bênção de ser renovado por estar diante de Deus num tempo de adoração. E o refrigério físico e mental, o aspecto psicológico, é quando a pessoa realmente sente-se renovada depois de ter um tempo de descanso. E estes aspectos são importantes nós compreendermos. Mas consideremos o significado do sábado para o povo hebreu que tinha acabado de ser liberto das correntes da escravatura. Esta consideração ajuda-nos a entender a razão da abundância de vida do povo hebreu que tinha acabado de sair do Egito. E dado que foi o Senhor que os tirou de lá e que depois lhes deu os mandamentos, a razão deste e dos restantes mandamentos será melhor compreendida. O texto de Deuteronômio capítulo 5, versículo 15, alumia este princípio e lemos o seguinte: Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Portanto, compreendemos que o sábado foi instituído por Deus para servir de bênção para o povo que, durante muito tempo, não via o princípio do seu descanso diante de Deus ser respeitado. Os mandamentos não foram dados porque Deus queria controlar as pessoas. Os mandamentos não foram dados para serem instrumentos de controle das pessoas segundo os princípios da lei de Deus. Antes, os mandamentos foram dados tendo um propósito muito elevado para a nação hebraica. Como já comentei em segmentos anteriores, seria pelo povo hebraico que, a seu tempo, Deus cumpriria a promessa de bênção feita ao patriarca Abraão. E como já comentei, realmente foi a promessa da salvação e esta promessa foi cumprida em Jesus. Portanto, como o apóstolo Paulo explicou, a lei foi dada por Deus ao povo hebraico e tinha a função de pedagogo. Ou seja, pela lei, o povo ia sendo instruído. O povo tinha sido escravo, mas ao serem libertos, Deus deu-lhes a lei que serviu de aio para os instruir, e diz Paulo, e acabou por também os conduzir a Cristo, em quem nós somos justificados pela fé. Podemos ler mais sobre isto em Gálatas capítulo 3, versículos 24 e 25. Em outras palavras, a lei foi dada para dar formação ao povo que durante muito tempo tinha sido escravos e vivendo debaixo da imposição dos senhores daquela época. Foi deste mesmo povo que Deus formou e a quem deu a instrução que veio o Salvador ao mundo, o Senhor Jesus Cristo. A lei deu ao povo hebraico a sua estrutura social. Mas também esta lei foi profética, no sentido de que muitos aspectos da lei apontavam para as características do Salvador, do seu ministério e da sua obra redentora cumprida na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Jesus morreu uma morte expiatória e para isto as atividades do Antigo Testamento constituíam um certo de tipo, uma antevisão daquilo que realmente seria cumprido em Jesus. Podemos dizer que a lei teve o seu propósito e este propósito culminou na pessoa de Jesus. Passemos então à leitura referente ao quarto mandamento, conforme nós lemos em Êxodo, capítulo 20, versículos 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou.
O quarto mandamento começa com as seguintes palavras: lembra-te do dia de sábado para o santificar. O verbo santificar, no contexto bíblico, significa separar para fins sagrados. O sentido desta palavra santificar é que esta aponta para algo que é feito com intenção. Portanto, ao santificar o sábado, as pessoas estavam a ser intencionais, indicando assim que havia um propósito nesta sua atividade. A origem da palavra sábado, no seu contexto hebraico, significa paragem, descanso. O sábado não era dia do trabalho habitual, no sentido que geralmente se considera um trabalho. Deuteronômio capítulo 5, versículo 15 e Jeremias capítulo 17, versículos 21 a 22 falam sobre estas coisas. O princípio do trabalho não era o mesmo que exercer as atividades necessárias como a alimentação, promover o descanso, cuidar da família ou intervir numa necessidade imediata. Vimos estes aspectos demonstrados quando, num dia de sábado, os discípulos, estando com fome, colheram espigas para comer, como nós lemos em Mateus capítulo 12, versículos 1 a 7. E também quando Jesus perguntou se era lícito fazer bem no sábado, como nós lemos em Mateus 12, Marcos 3, 4 e Lucas 6, 9. Devemos notar que no Antigo Testamento as pessoas deveriam com antecedência fazer todos os preparativos necessários para que no sábado não tivessem que trabalhar. Porém, sem esquecer que o sábado foi feito para eles e não eles para o sábado. O texto bíblico diz-nos que o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou, como nós já lemos em Êxodo capítulo 20, versículos 10 e 11. O dia de sábado não é dia para fazermos o nosso trabalho, nem o dia para os que estão debaixo da nossa alçada trabalharem. Sábado é dia de descanso do trabalho. Até os animais de trabalho deviam ter o seu tempo de descanso. Deus deu-nos o exemplo, pois em 6 dias Ele fez os céus e a terra e tudo o que neles há. E no dia seguinte Deus descansou. Está escrito que ao 7º dia Deus descansou. Consideremos 2 princípios relacionados com o sábado. O sábado é tempo, ou representa tempo consagrado ao Senhor, porque é o sábado do Senhor, como diz o texto bíblico. Este mandamento está intimamente ligado com o princípio de manter conscientemente a qualidade de relacionamento com Deus. Deus quer tempo de comunhão específica com o seu povo. A outra razão é que este dia de sábado é para descanso. A razão para haver um dia de descanso tem sido atestado pelos técnicos da saúde que afirmam que o descanso é necessário ao corpo humano, porque sem ele o corpo fica mais vulnerável às enfermidades. No Egito, os hebreus trabalhavam como escravos. Porém, ao viverem debaixo das leis de Deus, as leis que Deus lhes deu, eles viviam como povo liberto. Isto significa que eles nem deviam ser como escravos do trabalho. Deuteronômio capítulo 5, versículos 14 e 15 diz: Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem, como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. O sábado foi dado ao homem e não o homem ter sido feito para o sábado. Como já foi acima também referido em Marcos capítulo 2, versículo 27, quando Jesus disse estas palavras. O sábado foi dado às pessoas de fé,
porque foram estas as pessoas que viram Deus operar a seu favor. Estas foram as pessoas que viram a bênção de Deus de uma forma tão maravilhosa, e eles sabiam a importância de esperar então em Deus. Porque além do sábado ser dia de descanso, também é o dia consagrado para ser o dia do Senhor. Como compreender então hoje a doutrina de guardar o sábado? Entendendo o princípio do dia do Senhor, é importante entendê-lo à luz da era da graça em que nós vivemos. Isto é uma referência à graça que hoje nós temos diante de Deus Pai através do sacrifício redentor de Jesus. Para o tempo antes de Cristo, a guarda do sábado estava intimamente ligada à lei que Deus deu através de Moisés. A função da lei, como explicou o apóstolo Paulo, foi que esta lei serviu de aio, como já referimos, está escrito em Gálatas capítulo 3, versículos 24 e 25. A lei serviu de instrutor pelo qual as pessoas puderam conhecer Deus e servir Deus. A lei serviu para a formação espiritual de um povo que necessitava da renovação do seu entendimento, passar de escravos para povo livre. A lei veio dar formação ao povo que viu Deus operar estrondosamente. A lei foi dada a um povo que, quando saiu da terra da escravidão, ainda não tinham ordenanças de culto ao Senhor, como nós lemos em Hebreus, capítulo 9, versículos 1 e 10. E tendo sido dadas as atividades ligadas a estas ordenanças, foram impostas até o tempo da reforma, ou seja, o tempo do aperfeiçoamento, como nos mostra Hebreus capítulo 9, versículo 10. A lei revelava o padrão de santidade, mas não constituiu o fundamento para a nossa salvação. A salvação veio através de Jesus e é recebida pela fé no que Jesus cumpriu por nós na cruz do Calvário. A lei previa o castigo do transgressor e foi Jesus que tomou o nosso lugar na cruz, tendo sido feito transgressor no nosso lugar. No início da era cristã, os primeiros cristãos, sendo hebreus, eles continuaram a reunir-se nas sinagogas aos sábados. Na sinagoga, entre as diversas atividades, era lida a lei e eram feitos os respectivos comentários. Foi nestas ocasiões que os primeiros cristãos davam testemunho de Jesus, dizendo que ele era o Messias prometido e que nele a lei foi cumprida. Estes cristãos explicavam como o acesso a Deus Pai era através de Jesus e não mais através dos sacrifícios ou de outros rituais que tinham anteriormente sido impostos pela lei. Além de irem à sinagoga ao sábado, os primeiros cristãos também se reuniam em suas casas e aí cultuavam a Deus Pai no nome de Jesus. Assim passou a ser cumprido o que Jesus disse à mulher samaritana, como lemos em João 4, 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jerusalém representava a lei e o lugar de culto a Deus, mas viria a hora que já não seria mais assim. Em João 4, 23 e 24, lemos que Jesus acrescentou dizendo que o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Portanto, não seria mais segundo o padrão da lei, nem seria mais em Jerusalém, o lugar onde estava o templo, onde o culto ao Senhor era celebrado todos os sábados. Isso deixaria de ser assim, conforme nós vimos que Jesus disse à mulher samaritana. Para os primeiros cristãos, que eram hebreus, eles compreenderam que a sua vida era integralmente vivida em comunhão com o Espírito Santo e era para com Deus Pai que eles viviam, tendo como fundamento da sua nova vida a obra redentora de Jesus. Então, os primeiros cristãos começaram a viver o cumprimento da profecia que Jesus deu àquela mulher samaritana. Chegava a hora que não era nem Jerusalém, nem aquele monte em que eles iriam adorar ao Pai.
Os primeiros cristãos compreenderam que a lei já tinha sido cumprida em Jesus e que era em Jesus que eles passavam a viver na graça de Deus, mas sem a necessidade de terem fé na lei de Moisés. A adoração já não seria mais segundo os moldes da lei, mas segundo o princípio da nova vida em Jesus. Entretanto, o templo em Jerusalém foi destruído no ano 70 da nossa era e muitas daquelas pessoas foram dispersas e a partir daí os cristãos começaram a cultuar mais a Deus no dia de domingo. Portanto, gradualmente, e segundo os historiadores, esta mudança de sábado para domingo foi bastante gradual, mas começou-se a notar essa mudança. E conforme o número dos cristãos não hebreus crescia, assim também a importância que ia sendo dada ao domingo. E em certa ocasião na história, então foi decidido que o dia do Senhor seria no domingo, em termos de culto a Deus. Não desprezaram o princípio da lei, antes aplicaram o princípio da lei, mas no contexto da graça que agora viviam diante do Pai, mas a graça que foi dada a eles na pessoa de Jesus. Portanto, houve esta modificação e também, segundo alguns historiadores, também o Império Romano constituiu uma influência, porque há certas mudanças que fizeram naquela ocasião e isto também facilitou o domingo ser o dia do descanso e o dia de culto ao Senhor. Desta forma, manteve-se o dia santificado ao Senhor segundo o princípio da lei. Uma das razões por ter sido considerado o domingo como o dia do Senhor também foi o facto de Jesus ter ressuscitado no primeiro dia da semana, que é o domingo. Então, conforme foram compreendendo que o que Deus tinha feito e o que Deus tinha introduzido, ou seja, que Deus introduziu uma nova dispensação, a dispensação da graça, a comunidade cristã, que inicialmente era maioritariamente judia, começou gradualmente a mudar o dia do Senhor para o domingo, mas sem perder de vista o significado deste quarto mandamento. Pela leitura do Novo Testamento, parece-nos que o debate da relevância dos formalismos da lei e da guarda do sábado entre os primeiros cristãos continuou por algum tempo. Porém, os apóstolos continuavam dando muita ênfase à nova vida em Jesus e ao princípio da graça e não ao princípio da lei. Esta nova vida em Jesus era orientada pelo Evangelho que Jesus ensinou. E Paulo comentou o seguinte, conforme nós lemos aos Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Portanto, vimos pelo ensino de Paulo que o assunto do sábado não deveria servir de plataforma de julgamento. As atividades dos cristãos não deviam ser julgadas por outros cristãos que porventura guardassem o sábado. Paulo diz, ninguém vos julgue por causa desses assuntos. A lei, incluindo o sábado, era sombra das coisas futuras e não a realidade, como o apóstolo Paulo explicou. Mas é importante compreender que o princípio do dia do Senhor mantém-se. Neste dia do Senhor, as pessoas de fé congregam-se para cultuar a Deus no nome de Jesus. O dia do Senhor continua a ser um dia de celebração. O mesmo Deus deu o dia de descanso ao ser humano e também foi Ele que instituiu o princípio de santificar um dia como ao Senhor. Ele é o mesmo Deus que continua a abençoar neste princípio de guardar um dia ao Senhor. Ou seja, quando nós consagramos a Deus tempo, Deus abençoa-nos. E podemos aqui ler Ezequiel 20:12. Ezequiel 20:12 que diz: E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O dia do Senhor continua a servir de sinal entre as pessoas de fé e Deus.
Para os que creem na palavra de Deus, eles continuam a contar com a bênção da sua santificação em Deus. O que este versículo nos diz é que não basta dizer que acredita em Deus. É necessário dar tempo a Deus e ter comunhão com Deus. Ao darmos tempo a Deus, Deus abençoa o resto do tempo que nós temos. É nessa bênção de Deus que nós acreditamos que está a nossa prosperidade, ou seja, a bênção sobre o nosso trabalho vem de Deus, porque também damos a Deus tempo. O princípio que Deus instituiu para o povo que tinha sido escravo é o mesmo que permanece hoje. O que a Bíblia nos ensina é que Deus eleva a pessoa que estava presa como escrava do pecado. Deus elevou essa pessoa para ser uma pessoa livre, liberta em Jesus, liberta pelo poder da sua palavra. O princípio é que a pessoa salva em Jesus, essa pessoa foi resgatada para viver em comunhão com Deus. E o princípio é que o resgatado está livre da imposição da lei, mas está livre para viver em íntima comunhão com o Espírito Santo e poder adorar a Deus em espírito e em verdade. Portanto, tire tempo para ter comunhão com Deus, porque, essencialmente, o quarto mandamento é este: ter comunhão com Deus. Enquanto nós usufruímos do descanso que Deus diz para nós termos, também adoramos a Deus. E nisto há a bênção de Deus para nós. É importante considerarmos estes princípios, mas lembre-se que, acima de tudo, viver sem Jesus, a pessoa pode guardar os dias que quiser, mas sem Jesus, esses dias não irão incluir a bênção de Deus, porque Jesus foi dado a nós para que por Ele pudéssemos chegar ao Pai e por Jesus temos a salvação. Fale todos os dias com Deus, sempre em nome de Jesus. Leia um pouco da Bíblia todos os dias e logo possa, frequente uma igreja que ensina a palavra de Deus. Continuamos orando que a bênção de Deus seja plenamente realizada na sua vida. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.